Shalom pessoal, tudo bem com vocês? Este aqui é o terceiro vídeo da série A Beleza de Jesus e hoje nós vamos falar sobre a vida de Jesus, amém? Que o Espírito Santo possa falar ao meu coração e ao seu coração e que nosso coração tenha uma terra boa para receber essa semente, amém? Do céu. Que possamos estar agora em nome de Jesus protegidos e selados para que essa palavra ela possa vir na sua plenitude e trazer, o efeito que o Espírito Santo quer para nós, amém? A palavra em Lucas 22:27 diz o seguinte, por meio de vós eu sou quem serve. A vida de Jesus, o foco de hoje, nós vamos entender, este é o foco, de que Jesus ele veio para servir, amém? Um evangelho que traz isso de forma bastante, como diz a doutora Neuza, de forma caprichada, tudo que ela fala pra gente, vocês têm que fazer um arrependimento caprichado, Aqui Paulo caprichou, é uma palavra que ela usa bastante, a gente aprendeu, Então, o Evangelho de João, ele caprichou nesses detalhes sobre a essência de Jesus, A vida de Jesus na Terra, gente, de acordo com o apóstolo João, ela se resume no relacionamento de Jesus com o Pai, Quem gosta da palavra, eu sugiro que você leia o Evangelho de João para entender isso e ver isso. Como é o relacionamento do pai com o filho, do filho com o pai. E a vida de Jesus na Terra se resume. Então, o início hoje desse vídeo, dessa aula, é um resumo. A vida de Jesus se resume em um relacionamento santo, amoroso, puro e poderoso de um pai para com um filho. Amém? Este relacionamento do pai com o filho guiava Jesus em tudo que ele tinha que fazer, mantinha a constância do poder e fazia Jesus andar no Espírito constantemente. O tempo inteiro Jesus estava no Espírito. Quando ele ia conversar com os fariseus, ele já sabia o que ia acontecer. Quando ele conversava com os discípulos, ele sabia exatamente o que estava no coração deles. Jesus sabia o tempo inteiro quem era Judas, mas Jesus agiu em amor até o último momento, não é verdade? Jesus andava no Espírito. As coisas acontecem no reino do Espírito primeiro, para depois elas se tornarem materiais, orgânicas no reino do natural. Então Jesus era Espírito, tinha uma alma e habitava num corpo igualzinho eu e você, mas ele andava em Espírito, porque ele andava com o Pai. E o Pai é Espírito e importa que ele seja adorado em Espírito, não é assim que a palavra diz? Porém, ele andava em Espírito. Agora, entendam que a palavra humilde não aparece muito na palavra, não é verdade? Mas não existe outro lugar na palavra, nas escrituras, onde vemos claramente em que consistia a sua humildade. Em que consistia, em que se baseava a sua humildade, a humildade de Jesus? Ela se baseava no relacionamento com o Pai. Amém? E só de pensar isso, gente, de entender como Jesus se relacionava com o Pai, enche o nosso coração de amor. Esta revelação do Espírito em nós traz paixão mais por Jesus, Que a gente possa entender isso no Espírito para se apaixonar mais por Jesus a cada instante, a cada leitura, a cada revelação, amém? Neste relacionamento, Jesus, ele permitia que o Pai fosse tudo e ele não fosse nada, a ponto dele se entregar para a única e exclusiva vontade do Pai. Ele só fazia isso, fazia o que o Pai queria que ele fizesse. Jesus, o Filho de Deus, ele era o Filho de Deus no céu e ele era um homem na terra, certo? Em total subordinação, total, entrega total. Ele honrou o Pai em tudo. O mais extraordinário é que ele honrou o Pai em tudo. Tudo que ele ia fazer, ele pensava, agia para que o Pai fosse honrado. E o ensino de Jesus se resumiu em como? Quando ele discipulou. Ele tinha os 12 discípulos, mas tinham muitas pessoas que andavam junto. E esse ensino se resumiu em: quem a si mesmo se humilhar será exaltado.
o ensino de Jesus se resumiu a isso, né? Em Filipenses, né, a gente já citou nos outros vídeos anteriores, e eu creio que esse texto nós vamos citar até o final dos 12 vídeos, porque é o texto base, né? Paulo ensinando os filipenses sobre a essência de Jesus, de servo e humilde, né? A palavra fala que a si mesmo ele se humilhou, e porque ele se humilhou de maneira sobrenatural, ele foi exaltado, né? Então, eu quero trazer aqui pra gente agora uma base bíblica de que ele realmente se humilhou. Ele se humilhou mesmo, e não é demagogia, né? Ele não se humilhou apenas ali na cruz, né? Não vamos ser categóricos de dizer, olha, Jesus se humilhou mesmo, ele foi lá para a cruz. Não, durante toda a vida dele, principalmente nos 3 anos do ministério dele, ficou muito claro. Não é datado muito o que Jesus fez antes, né? Mas os evangelhos, eles mostram aquilo que Jesus fez enquanto ele estava vivo. Enquanto ele estava ministrando, ele estava discipulando, né? Os 3 anos. Dos 30 aos 33. E nesses 3 anos, dá para ver claramente como Jesus era humilde. E a palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração, não é verdade? Vamos olhar um pouquinho para a palavra, né? Vamos falar em João. Jesus usava muito a palavra não e nada para falar de si mesmo. E dessa forma, ele realmente aniquilava a si mesmo. Vamos lá, eu vou ler aqui para vocês. João 5,19 diz o seguinte: o filho nada pode fazer por si mesmo. Perceberam a palavra? Ele coloca sempre este termo negativo para se anular, se aniquilar. Olha só, no capítulo 5, verso 30, diz assim, ó: eu nada posso fazer por mim mesmo. No verso 30 ele continua: o meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha própria vontade. Eu não procuro a minha vontade. Perceberam? No verso 41 diz assim: eu não aceito a glória que vem dos homens. Eu não aceito. Mateus 6,38 diz assim, ó: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Continua dizendo no 7,16, né? João 7,16: o meu ensino não é meu. Depois ele fala no verso 28 do capítulo 7: não vim por mim mesmo. Depois, 8,28: não faço por mim mesmo. Depois, no 8,42 ele fala: não vim de mim mesmo, mas foi o Pai que me enviou. Depois, no verso 50 do capítulo 8, ele diz assim, ó: eu não procuro a minha glória. Em João 14,10 ele fala: as palavras que eu digo não vêm de mim mesmo, mas vêm do meu Pai. Depois, João 14,24 fala assim: as palavras que vocês estão escutando, as palavras que vocês estão ouvindo, esta palavra não é minha. Então, o tempo inteiro, né? Aqui eu estou usando só alguns textos para não me alongar muito, mas entendam, Jesus, ele colocava para fora, pelas palavras dele, o que estava no coração dele. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem o Pai era. A humildade de Jesus transparecia em suas atitudes e em suas palavras, né? E essas palavras, elas revelam as raízes mais profundas da vida de Cristo, né? Que por meio de Jesus, Deus, através de Jesus, deixou bem claro, né, a essência principal dele. Ele não era nada para que o Pai fosse tudo, né? É como se Jesus dissesse assim, ó: não sou eu não sou nada. Eu me dei totalmente ao Pai. Eu me dei para o Pai trabalhar. Eu não sou nada. O Pai é tudo. É como se Jesus dissesse isso. Amém? A vida de Jesus, ela foi de total abnegação. Negação de si mesmo. Absoluta submissão e absoluta dependência. E trazia uma vida de plena paz, alegria em Jesus, né? Muitas pessoas, elas ficam por aí tentando buscar a benção, né? Não é assim que o jargão do crente? Eu tô atrás da minha benção. Hoje, as pessoas procuram muito, né? Paz, alegria. Quantas vezes eu não vejo pessoas entrar na igreja para aliviar a sua dor?
E elas podem fazer isso, porque realmente Jesus faz isso, né? E pessoas procuram em qualquer outro lugar, né? Para aliviar a sua dor. Mas aqui existe o segredo absoluto para você viver uma vida plena, para que haja plenitude de alegria e paz. Uma forma muito inteligente de viver nessa terra, né, é você não escolher o que você quer, mas viver aqui a paz e a alegria, né? Isso é inteligente, né? De acordo com a palavra deste ensino, a verdadeira paz e a alegria plena, né, contínua e que ninguém pode tirar de você, ela está completamente condicionada à absoluta submissão, abnegação da vontade e dependência ao Senhor, porque Jesus vivia isso, né? Você pode pensar assim, que ele se deu, ele deu tudo que ele tinha, que ele perdeu tudo, mas ele ganhou tudo, porque a palavra diz que Deus, depois disso, o exaltou sobremaneiramente e deu um nome para ele, que é totalmente poderoso no céu, na terra e debaixo da terra. E vai chegar um dia que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Jesus plantou humildade para ganhar a maior exaltação de todo o universo, de todas as eras, de todos os séculos, desde o começo até o fim, pela eternidade. Jesus Cristo é o Senhor. A resposta de Deus para a humildade é a exaltação. Amém? A sua humildade era simplesmente entregar a si mesmo, obedecendo até a morte, né? E a morte de cruz, né? Aquela vergonha que Jesus passou. Ai, como é lindo esse Jesus, né, gente? Esse estado de Jesus, né, de total abnegação e absoluta submissão, o estado de mente, esse estado de espírito e essa disposição trouxe a redenção de Cristo, né? A virtude e a eficácia. A cruz só foi poderosa porque Jesus o tempo inteiro sabia disso, vivia isso, né? Os poros de Jesus tinham humildade. E a redenção pôde ser manifestada por causa disso. E a conformidade da mente de Jesus era nada mais nada menos que nada sou, nada posso fazer, nada tenho por mim mesmo, para que Deus tenha tudo, seja tudo, para que Deus faça tudo. Entendam, amados, é muito importante, neste vídeo o ápice a vida de Jesus foi nada ser, nada fazer, nada ter por ele mesmo, para que Deus pudesse ter, ser e fazer através dele, né? E esta é a raiz da verdadeira humildade. Se alguém perguntar pra gente, a gente vai saber agora, amém? A raiz da humildade é nada ser, nada ter, nada fazer, a não ser deixar o Pai fazer, né? E a gente é muito superficial em nossa humildade por não entender isso, né? A gente precisava entender esse modelo de Jesus e ter este estado de mente, essa disposição, né? Este espírito em que tem que ter morte para o pecado e morte para o ego, constante. Jesus fazia, quando ele negava a si mesmo, ele estava morrendo para o pecado e morrendo para o ego dele. O segredo da natureza da criatura, né? Aquilo que foi colocado em nós antes da queda, em você, em mim, né? Está em nada ser, nada fazer, nada ter, como um vaso de barro, amém? Que está à disposição do oleiro, amém? Para que este vaso, através do Deus vivo, possa ser cheio das riquezas celestiais, da sabedoria, do poder, da bondade. Deveria ser dessa forma, não é? E a gente vai ter que orar para a gente ser assim, porque a salvação está para esta humildade. Amém, queridos? A humildade de Jesus não era algo temporário, tá, gente? Não foi algo assim aos 3 anos, né? Esta era a essência de Jesus, esta essência foi colocada na criação, a vida de Jesus foi assim, a vida de Jesus é um modelo pra gente. Ele se fez servo, né? E em consequência disso, ele se fez servo dos homens. Então ele se fez servo para Deus, foi servo dos homens. Em momento nenhum Jesus buscou honra nos homens. Vocês lembram daquela situação onde o povo queria de todas as formas, vamos declarar ele rei, ele fugiu. Ele sai, não é tempo. Vocês lembram que os demônios queriam fazer isso, né? Sei quem tu és, o rei! Por que eles queriam fazer isso? Porque não era tempo dele ser exaltado. Porque para ele ser exaltado, ele tinha que se humilhar primeiro. Porque este é o jeito de Deus.
Aquele que se humilha é exaltado. Então Jesus não podia ser exaltado antes do tempo, né? E a gente precisa entender, há um código aí, né? A gente busca a bênção, é porque a vida do crente é buscar a exaltação, né? Do evangelho que é corrompido. Aquele evangelho que não é o puro e simples, né? É buscar a bênção, a exaltação. O jeito de Deus é um pouco diferente. E também eu quero deixar uma coisa clara aqui, irmãos, que a gente fala sobre se humilhar. Existe uma diferença entre ser humilhado e se humilhar, né? Alguns interpretam o texto lá, bem-aventurados os humilhados, que eles serão exaltados. Este humilhado, ele está para aquele que se humilha, auto-humilhação, aquele que se faz humilde, aquele que se humilha, na verdade, se faz humilde, tá bom? Aquele que se faz humilde será exaltado. Se você só for humilhado e não tiver atitudes de humildade, não vai adiantar nada, você não vai ser exaltado. Se eu não tiver atitudes de humildade e só for humilhado, não vai adiantar nada, eu não vou ser exaltado. Deus olha para o nosso coração e a nossa atitude, amém, irmãos? Para terminar, né, a vida de Jesus, eu queria fazer algumas perguntas e deixar no ar aqui, para que a gente pudesse entrar no nosso secreto, nosso tempo e perguntar para Deus. A gente está se revestindo de humildade? Está buscando? No outro texto eu falei, a gente tem que orar e buscar isso como se isso fosse o nosso tesouro. Né? A parábola, né, as 7 parábolas do reino de Deus, a gente vê isso. A gente tem que buscar essa essência do reino como se fosse a nossa maior pérola, né? A pérola mais preciosa, como se fosse aquele tesouro que foi escondido no campo. Vamos perguntar para nós mesmos, né? Se a gente tem que ser humilde, né? Olhar para dentro, perguntar. Vamos olhar para Jesus e eu quero dar uma dica. Pergunta para os seus amigos, as pessoas que te amam, que estão à sua volta. Eu te desafio a fazer isso. Ora, busca, vê um horário bom para você fazer isso, um tempo legal, e pergunta: você acha que eu tenho sido humilde? Ou acha que eu tenho sido não humilde, orgulhoso? As pessoas que estão à nossa volta, elas percebem isso. O orgulho, ele é tão natural na gente, tão natural, que a gente não percebe. Por isso que a gente precisa de ajuda, principalmente do Espírito Santo, né? E a vida de Jesus é nosso modelo, tem que estudar, tá bom? Em nome de Jesus, que a beleza de Cristo possa estar sendo acrescida, multiplicada em sua plenitude em nós. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.